Graça e paz. Eu sou o pastor Sandro Luiz Chiarato, da Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana de Vila Pauliceia, em São Bernardo do Campo. Uma alegria enorme ter você por aqui através desse canal. O meu desejo é que Deus abençoe muito a sua vida através da ministração dessa palavra. Tema da mensagem de hoje: uma chamada para se inspirar, uma tenda para morar, um altar para adorar e promessas para viver. Texto da mensagem de hoje, Gênesis capítulo 12. Aqui a Bíblia vai falar sobre 7 promessas que Deus fez a Abraão. E eu quero aqui destacá-las individualmente. Primeira promessa: far-te-ei uma grande nação. Segunda promessa: e abençoar-te-ei. Terceira promessa: engrandecerei o teu nome. Quarta promessa: e tu serás uma bênção. Quinta promessa: e abençoarei os que te abençoarem. Sexta promessa: e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sétima promessa: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Na mensagem anterior falei sobre a primeira, a segunda e a terceira promessa. E nesse momento então quero falar a respeito da quarta promessa. Quando eu olho para a quarta promessa que Deus fez a Abraão, eu entendo qual era o propósito das 3 primeiras promessas feitas por Deus a ele. Pois se as 3 primeiras promessas eram promessas no intuito de abençoá-lo, essas 3 primeiras promessas tinham, porém, um propósito. Pergunta que não quer calar: qual era esse propósito? Resposta: esse propósito era fazer de Abraão uma bênção. Deus prometeu que Abraão seria uma bênção, pois está registrado em Gênesis 12, versículo 2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. Em quarto lugar, Deus falou: e tu serás uma bênção. Ou seja, ele seria uma bênção para outras pessoas, pois Deus falou: e tu serás uma bênção. Deus chamou Abraão para começar nele uma nova filosofia de vida. Abraão foi chamado para começar uma nova filosofia de vida que ia nortear a vida dele. A filosofia de ser uma bênção, pois Deus falou: e tu serás uma bênção. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo que Deus disse a Abraão: eu vou te dar um nome, abençoar-te-ei e engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. O que significa isso?
significa que Deus estava determinando que Abraão fosse uma bênção. Significa que Deus estava desafiando a Abraão ser uma bênção. A lição que tiro daqui é que Abraão foi abençoado para abençoar. Da mesma forma que Deus chamou Abraão e o abençoou para abençoar, nós também fomos abençoados para sermos abençoadores. Pois conforme Efésios 1, versículo 3, nós percebemos que a igreja é o povo mais abençoado do mundo. Lá está registrado assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Quando eu olho para esse texto, eu percebo que somos abençoados com toda sorte de bênção em Cristo Jesus. Somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e a menina dos olhos de Deus. Fomos amados desde a eternidade. Fomos chamados com a santa vocação. Fomos transformados pela graça. Recebemos um novo nome, um novo coração, uma nova vida, uma nova família e uma nova pátria, pois fomos chamados com santa vocação. O propósito de Deus, entretanto, não é apenas nos abençoar. Repetindo, o propósito de Deus, entretanto, não é apenas nos abençoar, mas tornar-nos abençoadores. Não somos apenas o receptáculo da bênção, mas, sobretudo, o seu canal. 3 verdades preciosas nos chamam a atenção acerca desse momentoso assunto. Primeiro, somos abençoados para sermos abençoadores, porque somos portadores de boas novas num mundo marcado por más notícias. Vivemos num mundo marcado por más notícias, mas Deus colocou na boca e no coração de cada um de nós as boas novas de Cristo. Vivemos num mundo marcado pela desesperança, mas temos em mãos a palavra de Deus, que é um jardim de esperança. Vivemos num mundo que quer nos encurralar num jardim de amargura. Porém, sabemos que a amargura não encontrará guarida no nosso coração, pois temos em mãos a palavra de Deus, que é um jardim de doçura. Enquanto esse mundo quer que você cultive jardins de amargura, o Espírito Santo te lembra hoje que você pode cultivar um jardim de doçura, que você pode cultivar um jardim de doçura, que é a palavra de Deus. Vivemos num mundo
que quer nos cercar de más notícias. Porém, o Espírito Santo te lembra hoje que todos os dias você pode se voltar para Jesus e para a maravilhosa notícia que Ele é. Vivemos num mundo marcado pela desesperança. Porém, o Espírito Santo quer te levantar a partir de hoje como um grande motivo de esperança. Lembre-se que você faz parte da Igreja de Deus, que é portadora de boas novas. Temos a única mensagem capaz de trazer esperança para o homem atormentado pela culpa. Temos o único remédio capaz de curar o homem de sua enfermidade espiritual. E esse remédio é Jesus. Somos embaixadores de Deus a proclamar ao mundo a boa notícia de que Deus ama o pecador e enviou seu Filho para salvar a todos os que se arrependem e colocam a sua confiança em Jesus. Somos abençoados para sermos abençoadores, porque somos construtores de pontes onde o pecado só cavou abismos. Quando nós olhamos para essas verdades essas que, em primeiro lugar, eu disse que somos abençoados para sermos abençoadores, porque somos portadores de boas notícias num mundo marcado por más notícias. Em segundo lugar, somos abençoados para sermos abençoadores, porque somos construtores de pontes onde o pecado só cavou abismos. O pecado separa o homem de Deus. O pecado separa o homem de si mesmo. O pecado separa o homem do próximo. Mas o Evangelho lhe restaura a alma, oferecendo-lhe reconciliação com Deus. Neste mundo timbrado pelo ódio, somos arautos do amor de Deus. Nesse mundo de desesperança, somos multiplicadores de esperança. Neste mundo de desgraça, somos estivadores da graça de Deus. Somos movimentadores da graça de Deus. Nesse mundo de guerra, somos embaixadores da paz. Neste mundo onde se aprofundam os abismos da inimizade, somos pacificadores. Neste mundo onde as pessoas cada vez se afastam de Deus, nós somos nas mãos do Espírito Santo, instrumentos e canais para aproximar o homem de Deus. Deus nos confiou o ministério da reconciliação. Somos agentes de Deus na maior missão de paz do mundo, pois nosso ministério é rogar aos homens que se reconciliem com Deus. É sublime o privilégio de construirmos pontes onde o pecado cavou abismos. É glorioso o trabalho de lutar pela salvação dos perdidos. Que Deus te levante como um soldado fiel até o fim. Que Deus te levante como um gigante da prece. Pois é maravilhoso saber que Deus nos confiou um ministério que os anjos gostariam de fazer. Mas em terceiro lugar, eu quero falar qual é o terceiro motivo pelo qual nós somos abençoados. Somos abençoados para sermos abençoadores, porque recebemos a maior e mais urgente
e mais importante incumbência do mundo. A evangelização é a mais importante missão do mundo. É uma tarefa imperativa, intransferível e impostergável. Que você se levante hoje para cumprir a tarefa e assim agradar o Senhor que te deu a tarefa. Fomos chamados para sermos enviados. Não podemos nos calar quando temos a única mensagem capaz de salvar os que estão perdidos. Não podemos silenciar nossa voz quando nenhuma outra instituição humana pode realizar essa tarefa a nós confiada. Que o Espírito Santo te levante hoje como boca de Deus. Não podemos adiar de forma alguma a proclamação dessa boa notícia. Quando tantos perecem em seus pecados, sem esperança e sem Deus no mundo, nós temos que saber que é urgente que a gente se levante para proclamar a palavra. É urgente que você se levante hoje para proclamar essa boa notícia. O privilégio de sermos abençoados implica na responsabilidade de sermos abençoadores. Lembre-se que Deus te abençoou para você abençoar. Lembre-se, Deus nos chamou das trevas para a luz, para sermos um luzeiro no mundo. Lembre-se que você não é um terreno baldio. Lembre-se que você é propriedade peculiar de Deus. Portanto, não esqueça de acender as luminárias da sua vida. Lembre-se que Deus nos tirou da escravidão para a liberdade, para anunciarmos aos cativos que se o Filho de Deus os libertar, verdadeiramente serão livres. Deus nos arrancou deste mundo tenebroso para sermos conduzidos de volta ao mundo, a fim de anunciarmos que Deus reina e exige que todos se dobrem aos pés do seu Filho, adorando como Salvador e Senhor. Pois está escrito em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão, todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Da mesma forma que Deus determinou a Abraão ser uma bênção, hoje Deus te desafia através dessa palavra dizendo: sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção
Pois Abraão foi chamado por Deus e abençoado por Deus para ser uma bênção. Portanto, nós também devemos ser uma bênção. Saiba que a nossa vida nunca é neutra. Ou somos bênção, ou somos maldição. Somos aliviadores de tensões, ou causadores de conflito. Somos embaixadores da paz, ou arautos de intrigas. Não se esqueça que fomos abençoados para sermos abençoadores. Somos um receptáculo da graça para sermos um canal da bondade de Deus. Portanto, devemos ser uma bênção em nossa família, em nossa escola, em nosso trabalho, em nossa igreja, em nossa vizinhança e em nossa sociedade. Por todo lugar e em todo tempo, devemos ser uma bênção nas mãos de Deus. O meu desejo é que Deus quebrante o seu coração hoje e que você seja transformado conforme a palavra de Deus. Que você seja cheio do Espírito Santo, que você seja usado, que você seja usada como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Que você queira ser usado, que você queira ser usada da maneira que agrade a Deus, em qualquer hora e em qualquer lugar. Que você possa dizer hoje: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida, usa-me a mim. Que você possa dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que você possa dizer: eu quero ser usado, eu quero ser usada da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Que Deus te levante hoje como uma grande bênção, em nome de Jesus. Por isso, ouça nesse momento o chamado de Deus para a sua vida. E se levante como homem de Deus, e se levante como mulher de Deus. Tome posse da palavra. Tome posse dessa ministração. Tome posse dessa palavra, tome posse dessa chamada. E que você possa se deixar inspirar por essa chamada de Deus. Que você levante um altar para adorar a Deus. Que você pegue essas promessas de Deus e faça delas um motivo para você viver e fazer uma grande história em nome de Jesus. Na próxima mensagem, falarei sobre as demais observações que eu encontrei na chamada de Abraão. Desejo para você neste dia: fique bem, fique com Deus, que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, e que você se levante hoje para ser uma grande bênção nas mãos de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.